encontrou aí, Evangelho de João, capítulo 3, eu quero ler o texto aqui do versículo 1 até o versículo 7. Você pode acompanhar também aqui no telão, vai estar sendo projetado aqui. Está escrito assim, João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amém? Bom, dentre os muitos temas, que eu sinto a necessidade, na verdade, de compartilhar com vocês, irmãos, creio que o Espírito Santo selecionou esse texto que nós usamos aqui como base, para nós falarmos subordinado ao seguinte título: a necessidade do novo nascimento. A necessidade do novo nascimento. E não pense você, que já está na igreja há tantos anos, que vai falar de novo nascimento. Essa palavra é para quem está se convertendo agora, é para quem converte, ou quem está querendo se converter. Não, essa palavra é para todos nós. Desde o começo da semana, eu estava conversando com a minha esposa e falando: amor, eu quero levar uma palavra domingo, uma palavra, mais doutrinária para a igreja, e eu senti no meu coração falar sobre o novo nascimento. Irmãos, não são poucas as almas preciosas que estão dentro das igrejas evangélicas, mas ainda elas não manifestam evidências do novo nascimento, sinais de quem realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem dito que nós pastores precisamos pregar para a igreja, porque tem muitos dentro das igrejas que ainda não viveram essa experiência do novo nascimento. Cristãos que estão há anos dentro de uma igreja, mas ainda continuam entregues aos pecados, aos desejos da carne, aos prazeres do mundo. Eu acho interessante um versículo na Bíblia, onde o apóstolo Paulo, se referindo ao povo dele, ao povo judeu, ao povo segundo ele descendia, segundo a carne, ele dizia sobre o povo dele, que ele dava testemunho do povo que era um povo zeloso, um povo até que temia Deus, mas que não tinha entendimento. Quero ler esse texto em Romanos 10, versículo 1 e 2, Paulo, ele escreveu assim: irmãos, e ele está escrevendo para os irmãos: o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles não eram salvos, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Ou seja, o povo de Israel, eles tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Então Paulo está falando do povo dele: o meu povo tem zelo de Deus, o meu povo tem temor de Deus, mas não com entendimento. Agora presta atenção, se você buscar num dicionário a definição da palavrinha zelo, você vai encontrar zelo: grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Isso é zelo, um grande cuidado ou preocupação que alguém se dedica a algo ou alguém, zelo. Agora veja bem, zelo, temor a Deus é importante, mas quanto o assunto é salvação, quanto o assunto é vida com Deus, irmãos, zelo
sem o entendimento da palavra, não resolve. Zelo, sem a revelação do Evangelho, não resolve. O zelo, sem você entender a revelação do Evangelho, sem você nascer de novo, só te faz uma pessoa mais religiosa, preso na religiosidade. A definição da palavra religioso é o que vive segundo as regras de uma religião. Então tem muita gente assim dentro das igrejas evangélicas, são religiosos, mas não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, ainda não viveram uma experiência do novo nascimento, da regeneração. Então o propósito desta mensagem é abrir o seu entendimento espiritual, para que você compreenda o quanto esse assunto, ele é indispensável para a sua salvação, ok? E eu repito, não importa o tempo de igreja que você tem, não importa o tempo que, pastor, eu frequento a igreja faz 10 anos, já me batizei faz 15 anos, a pergunta é, você nasceu de novo? Você já teve a experiência da regeneração, de um encontro verdadeiro e real com Jesus? O texto que nós acompanhamos aqui como base, fala de um homem chamado Nicodemos. Como que ele chamava? Nicodemos. E segundo o texto, ele era um dos principais dos judeus, ou seja, ele era um líder espiritual. O próprio Jesus o chamou de mestre, rabi, ele era um mestre. Mas no versículo 2 diz que ele, Nicodemos, foi à noite procurar Jesus, reconhecendo que Jesus estava ensinando da parte de Deus. Nós lemos aqui no versículo 2, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Agora, é estranho como Jesus, ele responde a essa afirmação de Nicodemos, porque parece que a resposta de Jesus não faz sentido a afirmação de Nicodemos. No versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, só simplificando, Nicodemos fala, Jesus, olha, nós sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus, o Senhor é um enviado de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz. Aí Nicodemos fala, Jesus responde, na verdade eu vos digo, se não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então parece uma resposta que não tem conexão com a pergunta. Agora presta atenção, o que Jesus estava ensinando para Nicodemos? Isto é de grande valia para mim e para você. É como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos, parafraseando, ô Nicodemos, deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Você ser um bom judeu, você ser um bom mestre, não faz de você um homem de Deus. Você precisa nascer de novo, você precisa ter um encontro comigo. Não adianta você apenas, ô Nicodemos, reconhecer que eu sou o Messias. Ô Nicodemos, não adianta você apenas acreditar que eu sou um enviado de Deus, o Messias. Não, você tem que nascer de novo, você tem que ter um encontro com Deus. Agora, irmãos, isto é para todos nós. Não adianta a gente achar, não, mas eu sou evangélico, ah não, eu nasci num berço evangélico, ah não, eu sou até diácono, eu sou ministro de louvor, eu sou pastor. No versículo 4, diz que Nicodemos não entende nada, mesmo sendo mestre. No versículo 10, diz que ele era um mestre, mas ele fala, Jesus, como assim? Como que negócio é esse de nascer de novo? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe, eu vou me encolher e eu vou entrar no ventre, eu vou nascer de novo? Ele estava achando que Jesus estava ensinando sobre o nascimento biológico, e Jesus responde para ele no versículo de número 7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. E tem muita gente hoje na igreja que está como Nicodemos, até hoje eu não sei o que é nascer de novo. Eu acho que nascer de novo, que sei lá, é se batizar, eu já me batizei, pastor. Agora veja bem, é sobre isso que eu quero que você saia daqui, e eu peço mais uma vez para que o Espírito de Deus me ajude, porque por mais que eu procure ser simples para você entender, só Ele pode abrir a tua compreensão.
Porque o Evangelho não é ensinado, ele é revelado. Eu já tenho dito isso há muito tempo. E você tem que pedir: Espírito Santo, me revela o que o teu filho quer dizer para mim nesta noite. E eu quero então falar sobre a necessidade do novo nascimento. Mas a primeira pergunta que a gente vai trabalhar é: o que é o novo nascimento? Porque talvez essa é a tua pergunta, independentemente se você está aqui pela primeira vez ou se você já tem 10 anos de igreja. Mas pastor, explica para mim, de uma maneira assim mais simples, o que é o novo nascimento? Porque isso não tem nada a ver com a doutrina que é pregado por outras religiões aí de reencarnação. Então o que é o novo nascimento? Antes de eu falar para você o que é o novo nascimento, para facilitar, eu quero falar o que não é o novo nascimento. Então presta atenção: novo nascimento não é você mudar de religião. Eu era católico, agora eu sou evangélico. Eu era budista, agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora eu sou evangélico. Eu era livre pensador, agora eu sou evangélico. Eu era um ateu, agora eu sou... Não tem nada a ver com mudar de religião, você nascer de novo. Não tem nada a ver. Também o novo nascimento não é você se batizar na água. Novo nascimento é quando a gente se batiza numa igreja evangélica. Pronto, aí agora eu nasci de novo, né? Também não. Batismo é uma das evidências do novo nascimento, mas não é o novo nascimento. Novo nascimento, gente, também não é parar de beber, fumar, parar de frequentar as baladas. Tudo isso também pode ser evidência de uma pessoa que nasce de novo, mas não é o novo nascimento. Então, pastor, o que é o novo nascimento? Novo nascimento é uma obra pela qual Deus, o Todo-Poderoso, vivifica o nosso espírito, o nosso homem interior. O homem é espírito, alma e corpo. É comumente aceito, hoje até a medicina já reconhece isso. O espírito entra em contato, com as coisas espirituais, a alma com as emoções, com o intelecto, e o nosso corpo com aquilo que é físico. O que é o novo nascimento? É quando Deus, Ele vivifica o teu espírito, quem você realmente é, e você se torna uma nova criatura, e agora você recebe novos desejos, e você recebe uma nova vida. Isso é nascer de novo. A pessoa, quando nasce de novo, ela talvez entra pela primeira vez numa igreja evangélica, nunca teve interesse de Bíblia, nunca teve interesse de orar, veio como um convidado numa igreja, ela entrou, mas ela reconheceu ser uma pecadora, abriu o coração, Jesus veio, o Espírito Santo entrou, tocou o Espírito, ela nasceu de novo, ela passa a ser uma nova pessoa, ela tem desejos que ela nunca teve antes, ela recebe um novo coração. Presta atenção, um novo coração, um coração transformado. Não é um coração melhorado, não é um coração apenas mudado, é um novo coração. Diz a Bíblia: Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração segundo dele. É o que o profeta Ezequiel disse no seu livro, no capítulo 36, no versículo 26. Ele fala de um tempo de restauração que ainda vamos viver no reino milenial. Só que a igreja de Jesus já pode viver isso espiritualmente falando, esse coração novo. Quando você recebe Jesus, Ele te dá um novo coração. Olha o que está escrito em Ezequiel 36, 26. Deus falando através do profeta: eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito, removerei o seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Aleluia! É uma obra que Deus faz na vida daquele que realmente se encontra com Jesus. Ele tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. Você sabe por quê? Porque o coração de um homem que nasceu de novo tem que ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus. E um coração de pedra não pega fogo. O coração de pedra tem que sair. E Jesus, Deus dá um novo coração. Agora a pergunta: tá bom, pastor, eu sei então o que é o novo nascimento. É Deus entrando na minha vida, vivificando o meu espírito, e Ele me dá um novo coração. Mas como nascer de novo? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nisso? A obra toda é do Senhor, mas pelo menos 3 condições para você receber essa experiência linda na sua vida, de um novo coração, de ter um encontro real, verdadeiro, genuíno com Deus. A primeira condição é o arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Você sabe o que é um arrependimento genuíno? É você reconhecer que você é um pecador.
É você reconhecer que você é um zero à esquerda. É você reconhecer que você só merece o inferno. Sou eu reconhecer que eu sou o verminho de Jacó, sou um zerinho à esquerda, que eu não mereço nada. Eu sou um pecador e eu preciso da graça de Deus. Em Romanos 3, no versículo 23 está escrito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque, irmão, quando a gente fala assim, eu não sou assim tão pecador não, sabe, eu sou evangélico, mas eu só mudei. Meu irmão, você não nasceu de novo. Uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela reconhece, ela sabe que agora em Cristo Jesus, ela é mais do que vencedora, ela pode todas as coisas, mas também ela sabe que sem Jesus ela não é nada. Isaías 64:6, todos nós somos como imundos, e os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. O novo nascimento vem na vida da pessoa que reconhece: você é uma pecadora, um pecador. Porque quando a pessoa bate no peito, como aquele que Jesus contou a parábola, imagina, eu não sou como esse pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo. Aí o outro, na parábola contada por Jesus, ele bate no peito e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus fala: esse foi justificado, porque aquele que se humilha será exaltado, quem se exalta será. Você precisa reconhecer: você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores, e sem a graça de Jesus, o nosso destino final, a nossa eternidade é no inferno, porque o salário do pecado é a morte, meu querido irmão. Jesus, Ele não morreu na cruz do Calvário para te melhorar. Coloca isso no teu coração. Você é um pecador, eu sou um pecador. Nós temos uma natureza depravada, corrompida, que nós herdamos de Adão. É a primeira condição para você receber o novo nascimento, que Jesus que faz a obra, não sou eu, não é você, mas eu tenho que reconhecer: eu sou um pecador, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus. A segunda condição é uma entrega e rendição total ao Senhor Jesus. Então, você reconhece que é um pecador e que você precisa de alguém para te salvar. E em Atos 4:12 está escrito: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus pode salvar, só Jesus. E aí você reconhece: eu preciso me render a Jesus, porque em Marcos 2:17 Jesus disse: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, aqueles que reconhecem que são pecadores. Mas isso você tem que entender, meu querido irmão: Jesus é o único que pode salvar, porque se o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos e merecemos o inferno por direito, pela justiça de Deus, porque todos nós quebramos os mandamentos de Deus, merecemos o inferno. Só um homem perfeito poderia nos redimir desse estado de pecado. E aí você olha para toda a humanidade, como nós lemos, ou pelo menos eu citei Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é que poderia morrer pela humanidade? O pecado levou todos a morrerem. Você vai no túmulo do Buda, está lá: jaz Buda. Maomé, jaz Maomé. Maria, jaz Maria. Pedro, jaz Pedro. Mas você vai no túmulo de Jesus, não está aqui, ressuscitou, ressuscitou. O salário do pecado é a morte, mas Jesus não pecou, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Se o salário do pecado é a morte, Jesus, Ele não teria que morrer, porque Ele não pecou, mas Ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados, e Ele ressuscitou para a nossa justificação, aleluia. Agora, você tem que entender, irmãos, que essa é uma condição: você se entregar, você se render completamente a Jesus. Não é você incorporar Jesus na tua fé. Não, eu era, sabe, de outra religião, mas agora também eu sou cristão, eu coloco Jesus. Isso é sincretismo na teologia. Você mistura as religiões, esquece, não funciona. Jesus, Ele nos ensinou: quem comigo não se ajunta, faz o que? Alguém lembra? Se espalha. Não tem meio termo, ou você é salvo ou você não é salvo. Simples assim, não tem meio termo. Eu sou mais ou menos, não sou lá aquele fervor de cristão, mas também não sou. Não existe, meu irmão. Ou somos de Cristo. Então qual é as condições para me nascer de novo? Arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Entrega, rendição completa a Jesus. Ele não quer 90% da sua vida,
Ele quer 100%, ou tudo ou nada. É o que Ele nos ensina. Leia na tua casa depois, eu não tenho tempo para falar, mas Lucas capítulo 14, Jesus falou: aquele que não renuncia tudo que tem por amor a mim, não pode ser meu discípulo. E uma terceira condição, é uma fé verdadeira no sacrifício de Jesus. É você acreditar, pela fé, que Jesus morreu naquela cruz por você. Quantos acreditam? Porque quando a gente realmente acredita nisso de coração, Colossenses 1:20 está escrito que Jesus, Ele trouxe a paz por meio do seu sangue na cruz. Paz com quem? Com Deus. Nós éramos antes inimigos de Deus, mas pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos amigos de Deus. Muito mais do que amigos, filhos de Deus. Agora a pergunta: pastor, e abandonar os pecados? Também não é uma condição para a gente nascer de novo? Não, abandonar pecado não. Abandonar pecado é uma consequência de uma entrega verdadeira a Jesus. Nenhum lugar da Bíblia fala que você tem que abandonar todos os seus pecados para nascer de novo. Não, você só precisa fazer isso: se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você precisa de Jesus, confessar Jesus, acreditar no sacrifício, você recebe o Espírito Santo. Consequentemente, o Senhor vai libertar você dos pecados. Quantos entendem isso? Agora veja bem, salvação, irmãos, é algo que nós precisamos entender. É uma obra 100% divina. É Deus que faz a salvação, é Deus que opera o novo nascimento, é Deus que nos salva. Tem muitas pessoas dentro ainda das igrejas que insistem, acharem que nascer de novo, não, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho que merecer, eu tenho que ser uma pessoa boa. Isso só torna a gente mais legalista e com justiça própria. Nascer de novo é você reconhecer, como a gente já falou, você é um pecador, e só Jesus pode salvar você. Não tem como. Só Jesus pode nos salvar. Só Jesus pode nos salvar. É impossível o homem se salvar, porque se de alguma maneira, de alguma forma, uma única pessoa pudesse se salvar, Jesus não precisaria ter deixado a glória. Mas pela terceira vez eu cito o texto de Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só tem um jeito da gente se salvar, é se Jesus nos salvar. Olha só o que está escrito em Marcos 10, versículo 26 e 27. E eles se admiravam ainda mais, está falando sobre os discípulos de Jesus, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Perguntando para Jesus. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Eu não vou te explicar o contexto, depois você lê na tua casa, como um bom cristão, anota, leia, confira, ok? Mas os discípulos disseram: Senhor, se esse jovem rico não pôde se salvar com toda essa qualificação, quem poderá se salvar? Jesus falou: para o homem é o quê? Impossível, mas não para Deus, porque a salvação vem do Senhor. Talvez você pergunte: pastor, se a salvação vem de Deus, e se Ele não quiser me salvar? Mas Ele quer te salvar, porque é da vontade de Deus que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você está aqui nessa noite porque o Espírito de Deus atraiu você, porque você é um eleito, e porque Jesus está dizendo para você: é necessário você nascer de novo, porque Ele quer que você passe a eternidade junto com Ele. Agora, eu quero ler aqui um texto e explicar ele para você, que fala muito sobre essa experiência do novo nascimento. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Então agora nós estamos aqui num contexto bíblico, onde Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito, à igreja. Um povo que já tinha a revelação da obra do Calvário, que Nicodemos ainda não tinha. E olha só o que Paulo escreve, Efésios 2, versículo 1. Ele, Deus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora olha aqui para mim, quem nos vivificou? Deus. E Ele vivificou quando? Quando nós ainda estávamos mortos em nossas ofensas e... Presta atenção, meu irmão, minha irmã, presta atenção, por favor. Deus, Ele não salvou você, Ele não vivificou você, porque Ele olhou para você e para mim e falou: nossa, esses meninos são bonzinhos demais, eu vou salvar eles. Olha como que eles fazem boas obras.
Como que eles são piedosos? Imagina, a Bíblia fala que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Deus olhou para mim e para você e falou: olha, não vale nada, cheio de pecado, cheio de arrogância, cheio de orgulho, mas eu amo, é minha criatura, eu quero salvar. Você tem que entender isso, meu irmão, porque quando você não entende, quando eu não entendo, a gente se torna pessoas arrogantes. Eu sou o cara. Quando eu estou aqui nesse altar orando, junto com a minha esposa pelas manhãs, com meus irmãos, eu vejo eles aqui, às vezes a minha cunhada está aqui sempre, eu falo: Deus, dá uma olhada para mim, para os meus irmãos, minha esposa, quem somos nós para estarmos aqui, Jesus? O Senhor sabe de onde o Senhor nos tirou, de um lamaçal de pecado. Se o Senhor salvou a nós, salva também toda a minha família, Jesus, tem misericórdia deles, porque a salvação vem do Senhor, Ele vos vivificou, não quando nós éramos bonzinhos, quando nós ainda éramos pecadores. Agora olha o versículo 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Esse outro tempo, o tempo antes da nossa conversão, o tempo antes de nos encontrarmos com Jesus. Paulo está escrevendo para a igreja: vocês andavam segundo o curso deste, fazendo a vontade do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo a vontade do Satanás. O príncipe das potestades do ar aqui é uma referência ao próprio Satanás. Ou seja, antes de nos encontrarmos com Jesus, vivíamos segundo a vontade do próprio demônio, do próprio Satanás, do espírito que agora opera em quem, igreja? Nos filhos da desobediência, porque os demônios continuam operando na vida daqueles que não obedecem. Ou você acha que o diabo, ele respeita você ou a mim, porque nós estamos dentro de uma igreja? Porque se nós estamos vivendo na desobediência da palavra de Deus, Ele está operando em nossas vidas. Porque é por isso que tem muita gente cega dentro das igrejas, como Paulo falou em relação ao povo que eu li para vocês do texto de Romano. Não tem entendimento. Agora o texto continua dizendo no versículo 3, entre os quais todos nós também antes o quê? Andávamos, todos nós, sem exceção. Não existe esse negócio de: eu nasci num berço evangélico. Imagina, Jesus falou: olha, todos têm que nascer de novo. Todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos o que? Por natureza, filho da ira, como os outros também. Então, meu irmão, olha aqui para mim, por favor. Todo homem nasce com uma natureza pecadora e tem que se converter. Pastor, e uma criança que morre no estado de inocência, eu creio que ela é salva, porque Deus, Ele jamais vai ter por culpado um inocente. Eu acredito. Eu não acredito na teoria ou na teologia que pregam que uma criança que morreu bebê com 2, 3, 4 anos, na idade da inocência, se os pais não foram piedosos evangélicos, essa criança vai para o inferno. Jamais eu creio que Deus faria isso. A criança, ela é uma pecadora, mas ela está no estado da inocência. Só que é uma coisa que eu falo hoje, eu tenho a minha netinha, né, que eu amo tanto, e eu vejo as crises que às vezes ela tem, eu brinco com ela, falo: natureza adâmica, né? Ninguém ensinou ela a ser assim, mas é normal, é criança, ela vai precisar nascer de novo. Quando chegar na inocência, na idade da consciência, ela vai ter que reconhecer: eu sou uma pecadora, eu preciso de Jesus. Agora veja bem, todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento. Todos éramos por natureza filho da ira. Agora, olha só o versículo 4, mas Deus, aleluia, 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 você precisa, meu irmão, entender o espírito da palavra. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia. Não acredito que você vai perder a oportunidade de... Obrigado porque você entendeu o que Jesus fez por você. Precisa explicar mais? Deixa eu te explicar. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, não foi pela obra, não foi pelo nosso mérito, não foi pela nossa caridade, mas pela tua misericórdia, com muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos os nossos pecados,
Ele nos vivificou, Ele nos deu vida, Ele teve misericórdia de nós. Todos nós estávamos destinados, fadados ao inferno, e porque Deus olhou para mim, e porque Deus olhou para você, e porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou Jesus para morrer por nós. Isso é maravilhoso. Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então você sabe como você nasce de novo? Tendo um encontro com Jesus. Você precisa de Jesus. E olha, meu irmão, eu repito, desculpa pela terceira vez, tem muita gente dentro das igrejas, 10, 15, 20 anos. Uma vez eu ouvi o testemunho de um pastor, 20 anos dentro da igreja, pregando a palavra. Ele não tinha nascido de novo, ele foi ter experiência 20 anos depois. Você não tem noção do tanto de pessoas que estão dentro das igrejas e não teve a experiência do novo nascimento. E eu quero entrar aqui na parte final da mensagem, falando justamente sobre algumas evidências do novo nascimento, porque a pergunta talvez é agora: pastor, mas como que eu sei que eu nasci de novo? Existem algumas evidências. Eu não posso julgar ninguém, esse não é o meu papel e nem o seu, julgar, esse é salvo, aquele não é salvo, não, aquela ali é a obra dele, não, aquela... Quem somos nós? Quem somos nós? Isso é um pecado horrendo diante de Deus, a gente julgar as pessoas. Não cabe a mim, não cabe a você julgar quem é salvo ou quem não é salvo. Mas a Bíblia fala que é possível a gente ver algumas evidências da salvação numa pessoa. E evidência, a definição segundo o nosso dicionário, é qualidade ou caráter do que é evidente, do que não dá margem de dúvida. Ou seja, evidência é um sinal, né? Os sinônimos de evidência é sinal, é uma indicação, é um traço, é uma marca. Isso é uma evidência. Então, para nós encerrarmos aqui, entrarmos na parte final, algumas evidências do novo nascimento, para você avaliar você mesmo, se a igreja nesta noite estiver no mesmo nível espiritual do que os irmãos que estiveram aqui pela manhã, e eu digo isso, meu irmão, com todo respeito, tá? Não é porque você é menos espiritual, por favor, mas é porque o culto da manhã é diferente, porque às vezes as pessoas vêm com a mente mais fresca, descansada, mais sensível, e muitas vezes nós chegamos num culto como esse, meio atribulado, estava num rancho e viemos em cima da hora, e aí as pessoas estão menos sensíveis, infelizmente. Mas na manhã, quando a gente fez um apelo aqui, a igreja desabou aqui na frente, porque entenderam o que é o novo nascimento. Mas eu espero que você tenha essa revelação daqui a alguns minutos. Então vamos lá, algumas evidências do novo nascimento. Primeiro, batismo nas águas. Porque irmão, irmã, a primeira atitude de uma pessoa que verdadeiramente teve encontro com Jesus, nasceu de novo, é desejar se batizar. Simples assim. Uma pessoa que nasceu de novo, ela não fica, eu não estou preparado, sabe como que é, né? Imagina, quando uma pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, a primeira coisa que ela quer é se batizar. Vamos ler um texto de Atos capítulo 8, versículo 36 e 37. Atos 8, 36 e 37. E indo eles caminhando, está falando aqui do Filipe, que era um evangelista, e de um homem, um eunuco, que nós não sabemos o nome, ele era um oficial de Candace, de uma rainha. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e Filipe disse disse o eunuco, né, a Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Presta atenção na pergunta do eunuco para o evangelista Filipe, que estava explicando as escrituras para ele. O que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é o que? É lícito, é permitido, se crês de todo coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que aconteceu com ele? Alguém conhece o texto? Foi batizado imediatamente, não teve nem cursinho de batismo, né? A gente tem aqui o curso de batismo. Tudo bem que Felipe já tinha pregado para ele, porque, meu irmão, olha aqui para mim, esta é a primeira evidência de alguém que teve um encontro com Jesus. Não tem esse negócio de eu não estou preparado, pastor, porque quando você fala assim, eu não estou preparado, você está dizendo assim, eu ainda não sou salvo, eu ainda não tive encontro com Jesus.
a atitude que uma pessoa tem pós aceitação de Jesus é: eu quero me batizar. A segunda evidência é o desejo pela presença de Deus. Isto é incrível, irmãos, como eu já adiantei um pouco. Você vê, num culto como esse, às vezes entra uma pessoa por aquela porta pela primeira vez, e ela ouve uma palavra como esta, o Espírito Santo toca o Espírito, ela reconhece que ela é pecadora, e é incrível que até hoje ela nunca teve vontade de ler Bíblia, ela nunca teve vontade de vir para a igreja, ela nunca teve vontade de orar, mas a partir de então, meu irmão, nasce dentro do coração dela, do espírito dela, um desejo incontrolável, insaciável pela presença de Deus. Agora, meu irmão, são novos desejos, agora é uma nova vida. Agora aquela pessoa que nunca se interessou por Bíblia, ela quer comer Bíblia, ela quer estudar Bíblia. Agora aquela pessoa que nunca orou, ela quer falar com Deus, ela quer orar. O que é isso? É evidência do novo nascimento na vida de uma pessoa. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2, versículo 2 e 3, na NVT, lindo esse texto. Como bebês recém-nascidos, desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam, experimente plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Então olha, querido irmão, querida irmã, Pedro escrevendo para a crente, dizendo: vocês receberam Jesus, vocês nasceram de novo, então vocês são bebês recém-nascidos, espiritualmente falando, então agora desejam intensamente o puro leite espiritual. O pastor, o que é puro leite espiritual? É você orar, é você ter prazer em ler Bíblia, é você ter prazer em estar num culto como esse, porque, irmão, presta atenção, minha irmã, uma criança, quando ela é gerada, ela tem fome intensa, e se a mamãe não vai amamentar a criança, ela só tem um recurso para chamar a atenção, ela chora, porque ela precisa de leite, ela quer se alimentar. Meu irmão, qualquer homem, qualquer mulher que de fato se converte a Jesus, ele tem necessidade de Jesus, ele tem intenso, profundo desejo pela palavra de Deus, pela oração. Estar num momento como esse, para ele não é uma obrigação, não é um fardo. Você entende isso? Você entende, irmão, irmã, quantas pessoas estão dentro da igreja há anos, não tem desejo de ler Bíblia, não tem desejo de orar, não tem desejo de estar congregando, não tem desejo de fazer nada para Jesus. A pergunta é: será que eu nasci de novo? Eu não estou pregando o que eu acho sobre o assunto, eu estou pregando Bíblia para você. Evidência de quem nasce de novo: desejo pela presença de Deus. Eu nasci do Espírito, eu não posso mais ficar sem me alimentar da palavra de Deus, porque a Bíblia passa a ser o meu pão, o meu alimento. Desejo pela presença de Deus. Por favor, eu não estou liberando uma palavra para te colocar para baixo, mas é uma palavra para que você saia daqui posicionado. Porque olha, queridos irmãos, como eu oro e como eu desejo isso, mais do que o mais vil avarento deseja pelo ouro, é ter uma igreja salva, vivificada, uma igreja realmente sacerdotal, que realmente tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Você vai na Coreia, a gente esteve no congresso, pastores lá de mesa conversando conosco lá. Falou: pastor, na Coreia, o pessoal fala de culto matutino, 4:30 da manhã, que a gente já ouviu tanto aqui no Brasil. As maiores igrejas evangélicas do mundo, 800 mil pessoas, 1.200.000 pessoas, estão todos lá na Coreia do Sul. Falou: pastor, lá culto de 4:30 da manhã é normal, não tem esse negócio, as pessoas, mudou a rotina daquele país faz anos, o comércio abre mais cedo, as pessoas têm fome de Deus. Hoje, você vê a igreja, dificuldade. A gente tem um grupo de intercessão aqui, já faz uns 2 anos, 2 mulheres só no grupo, 2 mulheres. Antigamente era o círculo de oração das mulheres, virou isso aí, meu irmão. Tem uns 12, 13 homens, 2 mulheres. As pessoas não têm mais fome de Deus, mas eu nasci de novo, será? Essa é a grande pergunta. Uma terceira evidência de quem nasceu de novo, é a repulsa e tristeza pelo pecado. Irmão, irmã, quando a gente nasce da água do Espírito, o Espírito Santo ele vem, e o pecado ele tem que sair.
ele tem que sair, não tem como a gente continuar flertando com o pecado. Em Ezequiel 36, no versículo 31, na parte B, Deus, ele fala por meio do profeta Ezequiel: tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Irmãos, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, a gente passa a ter nojo do pecado, a gente tem nojo da prostituição, a gente tem nojo da fornicação, da pornografia, a gente tem nojo da avareza, a gente tem nojo do orgulho, a gente tem nojo da fofoca, a gente tem nojo da imoralidade, a gente já não quer mais isso, a gente tem nojo de ser uma pessoa nó-cega, desonesta. Você sabe por quê? Porque a semente santa está dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você. Quando Jesus ele chega, o pecado tem que sair. Por isso que é impossível, meu irmão, é impossível alguém que diz ter tido um encontro verdadeiro com Jesus e que se alimenta da Bíblia e ora, não ser um esposo melhor, uma esposa melhor, ou melhor, um novo esposo, uma nova esposa. O pecado tem que ir embora. Nasceu de novo, os prazeres têm que ir embora, as vaidades da vida têm que ir embora. E um quarto e último, para nós orarmos, última evidência é a certeza da salvação. Sem dúvida nenhuma, é a maior bênção do novo nascimento, é você ter a certeza de que você é salvo. E ninguém pode, eu não posso confirmar para você a salvação da minha esposa, isso aqui é pessoal, porque tem gente que acha que quando eu bato no peito e digo, eu sou salvo, você está sendo arrogante, você está sendo presunçoso. Eu não estou dizendo que você não é salvo, eu estou dizendo que eu sou salvo, é uma certeza que eu tenho, é uma certeza que qualquer pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele tem. Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Pronto, é o Espírito Santo que testifica. 1 de João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós sabemos, está escrevendo para crente, a gente tem a certeza. Quando a gente aceita Jesus, eu passei da morte para a vida. Agora, olha que sinal interessante, porque amamos os? Poxa vida, pastor, não podia ser outra coisa aí, né? Não podia ser, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque nós oramos agora, porque nós pregamos bem, porque nós cantamos. Não, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece aonde? Na morte. Tem muita gente que, eu já nasci de novo, mas não conversa com o sogro, com a sogra, com o filho, não conversa com o irmão, tem mágoa de um, tem ódio. Sério que você nasceu de novo? Não estou te julgando, quem julga é a palavra. Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí no versículo 23, na parte B, Paulo fala, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Aleluia, certeza de salvação. E meu irmão, se você não tem, com todo o respeito, você precisa buscar essa experiência. E concluindo, por que nós necessitamos nascer de novo? Relendo João 3,5, Jesus respondeu, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você pode entrar numa igreja, você pode entrar no ministério, sem receber o novo nascimento, mas no reino de Deus você não pode. Eu não posso, e olha aqui, é só no reino de Deus, meu irmão, não é dentro de uma igreja evangélica apenas, é dentro do reino de Deus, que a gente encontra paz, que a gente encontra alegria, que a gente encontra vida, descanso, perdão, santidade, é só no reino de Deus. Por isso Deus, Ele disse para Nicodemos, não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero passar um vídeo, 2 minutinhos. Eu gostaria que você prestasse atenção no vídeo, tá? Por favor, preste atenção no vídeo. Em seguida a gente ora. Vamos terminar o culto no horário. Eu quero só contar um testemunho que eu creio pode transbordar o seu coração de graça. Pode levantar isso, obrigado. O tema da conferência é transbordar. No último batismo, faltando 2 semanas para o batismo, nós batizamos 750 pessoas esse ano. E pode aplaudir Jesus.
último batismo, terminou o culto 2 semanas antes do batismo. A nossa piscina do batismo estava colocada na igreja já. E um moço me procurou. Esse moço muito simpático se aproximou de mim. No final do culto eu desci para conversar com os irmãos. E ele falou assim: pastor Telmo, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, nunca tinha visto ele. Eu falei, pode? Como você me vê? Eu falei, como assim? O que você está vendo? Ele perguntou. Estou vendo um jovem, simpático, bonito, educado. É isso que eu estou vendo. Ele falou assim, não, eu sou uma mulher. Eu falei, você é uma mulher? Sim, eu sou uma mulher. Eu nasci mulher, mas há 8 anos eu tomo um hormônio masculino, sou homossexual e eu me sinto um homem. Eu falei, pois não, em que eu posso te ajudar? Ele apontou para a piscina e falou assim, há 3 semanas eu estou vindo aqui, ninguém me convidou, ninguém me obrigou, eu vim. E eu queria saber o que me impede de descer as águas do batismo. Eu lembrei de Atos dos Apóstolos, quando Filipe, o evangelista, encosta numa carroça, e lá tem um etíope, e ele começa a pregar para o etíope, e fala de Jesus, e o etíope fala assim, o que me impede de ser batizado? Eu lembrei da pergunta do etíope, e a pergunta do jovem na minha frente. Eu respondi a mesma resposta que Filipe disse, eu não vou inventar. Filipe disse assim, nada te impede, se crede de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A resposta dele, até então, e assim eu chamei, foi, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu falei, então nada te impede, dá um nome para o batismo, e a gente se vê nas águas. No outro final de semana era o batismo. Estava eu e a Vivi dentro da água. 3 casais batizando. Aquela fila enorme. Quem está na fila? Ele. Roupa de homem. Jeito de homem. Mentalidade talvez de homem. E de repente, ele entra na água e vem na minha direção. Quando ele chega na minha frente da Vivi, ele pede para fazer uma oração. Eu nunca, não sei se já aconteceu aqui, eu nunca vi uma pessoa pedir para orar no batismo. Elas recebem uma oração, mas ele pediu para orar. E ele faz a seguinte oração: Jesus, nessa tarde, morre o homem e nasce a mulher que o Senhor criou. Aleluia. Comecei a chorar, minha esposa começou a chorar. Simples assim a oração. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela sai da água, vai no banheiro se trocar, coloca um vestido, um brinco, um batom. No outro dia, segunda-feira, no Instagram, nome de nascença, e embaixo um versículo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Isso é novo nascimento. Isso é novo nascimento. E nós vamos encerrar esse culto, mas antes eu quero dar oportunidade para você que queira sair do seu lugar e vir nesse altar, receber Jesus, se reconciliar com Jesus, receber um avivamento na sua vida, rapidinho, tem que ser rápido, não adianta olhar aí para ver se alguém vai vir, é entre você e Deus. Isto, sai do seu lugar, isto, aleluia, necessário vos é nascer de novo. Deus te trouxe aqui, Ele quer que você tenha essa experiência na sua vida, como você nunca teve antes.
Isto, vem. Aleluia, aleluia. Ainda dá tempo. Isso, pode vir, ainda dá tempo. Eu disse pela manhã e repito: se você acha que altar é lugar para gente carnal, você está enganado. Altar é lugar para gente espiritual, para gente que quer mudança, para gente humilde, para gente que entende que precisa de mudança. O convite está feito, pastor, eu quero esse encontro. Pastor, eu não quero mais ser aquele tipo de gente, é meu jeito, é minha maneira. Não, eu quero ser do jeito de Jesus, pastor. Eu quero que isso aconteça na minha vida. Eu quero ter realmente esse encontro. Eu quero esse lugar de descanso para minha alma. Eu quero esse lugar de paz. Aleluia. Isso, vocês que estão nesse altar, orem mesmo, chorem mesmo, se quebrantem mesmo. Diga: Jesus, eu não quero sair daqui apenas uma pessoa religiosa. Eu não quero, eu me recuso, Jesus. Eu quero essa experiência. Eu quero nascer na água do Espírito. Isto, ora, clame. Jesus tem esse lugar de paz para você. Jesus tem esse lugar de descanso para você. Jesus tem esse lugar de alegria para você. Deixa o Espírito tocar. Isso, vai orando. Diga assim: Jesus, vai orando. Fala: Senhor, não me importa o quanto me custe, não importa o preço. Jesus, eu quero isso para a minha vida. Jesus, eu quero esse encontro verdadeiro com o Senhor. Não importa o que eu tenha que deixar, bebida, droga. Senhor, não importa que eu tenha que deixar um relacionamento ilícito. Não importa, Jesus. Eu quero o Senhor na minha vida. Jesus, peça para Ele, você que está aqui nesse altar, peça para Ele: Jesus, eu quero um novo coração. Eu quero um coração que se derreta com Teu Espírito. Coração de pedra não pega fogo. Meu irmão, peça para Jesus: tira o meu coração de pedra, me dê um coração de carne nessa noite, Deus. Me dê um coração incendiado, pelo Teu Espírito. Ei, meu irmão, minha irmã, se abra para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Pai, eu quero orar nesse momento. Eu quero clamar ao Senhor por cada uma dessas vidas que estão nesse altar. Jesus, o Senhor sabe, elas não estão aqui pelo meu poder de persuasão. Quem sou eu, Jesus? Quem sou eu? Elas estão aqui rendidas no Teu altar, porque elas deram uma resposta positiva à Tua palavra, porque elas querem isto, Pai. Elas não querem apenas ser pessoas religiosas, elas querem um encontro real, verdadeiro com o Senhor. Jesus, leva cada uma dessas almas preciosas a ter essa experiência, Senhor, de novo nascimento, como o Senhor fez, ó Deus, nesse testemunho, e todo momento o Senhor está fazendo isso. E por que não dizer, ó Pai, que esse é o momento de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse altar, em nome de Jesus. Aquelas que estão nos assentos, Pai, mas que entenderam também que precisam nascer de novo, que precisam de não apenas uma mudança, mas de um coração transformado. Toca, meu Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo você que está aqui nesse altar, e eu quero profetizar, eu quero declarar, eu quero liberar uma palavra profética. A sua vida nunca mais será a mesma. Esse é um culto divisor de água na sua vida, que vai marcar o teu antes, o teu depois. Você também vai poder colocar no teu Instagram, na sua rede social: eu morri para mim, Jesus nasceu para mim, eu morri para o mundo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo você que está no seu assento, em nome de Jesus. E se você recebe, aplauda ao Senhor. Aleluia. Deus abençoe vocês, Deus abençoe. Receba pela fé avivamento, receba um novo coração, receba reconciliação, receba a graça de Jesus na sua vida. Deus abençoe. Pode tomar o teu assento, ou melhor dizendo, pode ficar de pé que nós já vamos embora. Amém.